Hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito dos improváveis de Deus. Como Deus, ao longo da história, sempre escolhe pessoas que aparentemente, ou aos olhos de outras pessoas, parecem serem as mais improváveis, ou as últimas pessoas que deveriam ser escolhidas para aquela tarefa, ou para aquela coisa que Deus está chamando para fazer. Mas parece que ao longo da história, Deus é especialista em ter um olhar especial para pessoas que são improváveis para o restante da sociedade. E eu quero ler junto com você um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, que fala assim, opa, calma aí, gente, minha Bíblia aqui saiu da tela. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. A minha Bíblia foi para o inglês, gente. Vê se eu vou conseguir ler alguma coisa aqui em inglês. Mas enquanto eu não acho o versículo, eu vou falar um pouquinho do que o texto fala. O texto aqui em 1 Coríntios... voltou. No capítulo 1, no versículo 26, fala assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano. Poucos eram poderosos. Pouco de nobre nascimento, mas Deus, olha só, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então a gente vê que Deus escolhe as coisas mais improváveis, que são loucuras para o mundo, para a glória do nome dele. E a gente vê histórias na Bíblia, como a história de Samuel, por exemplo, que era tão novo quando foi chamado ali para liderar uma nação, não é? A gente vê a história de Davi. Gente, Davi, para vocês terem ideia, ele era tão insignificante ali dentro da sua família que ele não foi nem apresentado ao profeta como uma opção a ser cotada ali diante do profeta. Ele era um pastor de ovelhas que ficava lá no campo cuidando das ovelhas. O pai dele nem sequer lembrou dele. Mas a gente sabe que ele foi aquela pessoa escolhida para derrotar um gigante que não tinha nada de insignificante para a nação dele, né? O gigante era a pessoa mais importante, mais forte. E olha quem que Deus escolheu para derrotar essa pessoa. Uma pessoa que, aos olhos de tantas outras pessoas, era uma pessoa ali, talvez, que não tinha muita importância, não é? A gente também vê os discípulos. Os discípulos não eram teólogos, mestres da lei, eles eram pescadores, eles eram pessoas comuns, mas eles foram chamados para caminhar com Jesus. A gente vê também o exemplo na vida de Paulo. Gente, Paulo era uma pessoa que perseguia cristãos, mas Jesus tinha um plano para a vida dele e a gente vê que, como resultado de uma vida de obediência e devoção, ele foi o responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento. Então, nós vemos de novo e de novo na história, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento também, que Deus parece que Ele tem um olhar especial para pessoas improváveis. E eu escrevi algo aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Quando grandes vitórias são conquistadas por pessoas comuns, não há dúvida de quem vai receber a glória. Gente, quando coisas extraordinárias são feitas através de pessoas comuns, existe alguma dúvida de quem que vai receber a glória no final das coisas, no final das contas? Não existe dúvida de que se algo extraordinário está sendo feito através de uma pessoa comum, só pode ser Deus, só pode ser sua misericórdia, não é? Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de entender como que pessoas que se acham tão boas, né? Elas se acham tão boas, tão inteligentes, tão eruditas. Essas pessoas, elas vão encontrar uma certa dificuldade, muitas vezes, de confiar em Deus justamente por se acharem tão boas em tudo que elas fazem. Então, talvez esse seja um dos motivos de Deus ter um olhar especial, um carinho especial para aqueles que são improváveis, para aqueles que talvez não seriam escolhidos, para aqueles que talvez não têm nenhuma beleza, para aqueles que talvez não têm nenhum bacharel, não é assim? Mas Deus é especialista em transformar
essas histórias que talvez seriam comuns para muitas pessoas, em histórias extraordinárias para a honra e para a glória do nome dele. Como a gente vê no fim do versículo, isso tudo Deus usa de forma extraordinária para a honra e glória do nome dele. Então hoje eu quero te encorajar, você que está em casa e você também talvez está aí pensando assim, poxa vida, eu não tenho nada de bom para oferecer a Deus, ou eu não sou bom o suficiente para fazer o que Deus está me chamando para fazer. Então eu olho para o meu chamado e eu acho que o meu chamado é tão grande diante de mim, diante das minhas deficiências, diante das minhas desqualificações. Bom, se você está pensando assim, está tudo certo, porque realmente o chamado de Deus é muito maior do que você e tudo que você um dia possa fazer. Mas Deus está chamando justamente você. Você, do jeito que você é, com as suas desqualificações. O que Ele precisa de você, sabe o que é? Um coração obediente. Ele precisa de você, de um coração, Ele precisa que você tenha um coração reto. É isso. A qualificação que Ele quer de você e que Ele espera de você é um coração reto diante dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro essa manhã para o meu irmão, minha irmã que está me assistindo em casa. Eu oro para que o Senhor dê coragem, ousadia e tire do coração dele e dela todo o medo de andar no chamado que o Senhor tem para eles. Senhor, que não haja dúvida de que o Senhor os escolheu, porque nós vemos na Tua Palavra que o Senhor sempre escolhe os improváveis e nós somos mais uma escolha improvável do Senhor, mas com a Tua graça nós conseguimos fazer exatamente tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós oramos e Te agradecemos por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.